Ele já leu todo o texto, mas eu gostaria de relembrar com você os 3 primeiros versos do capítulo 2 do livro de Ruth. Lembrando, que o tema dessa mensagem de hoje é lidando com o recomeço. Nós erramos, irmãos. Erramos ou não? Nós somos exímios errantes, não somos? Somos exímios errantes. A palavra do Eterno nos diz assim: tinha Noemi, um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimeleque. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos reclinar nossas frontes agora e pedir para que o Senhor nos ajude a entender e a absorver os ensinos conforme a iluminação desta palavra. Amantíssimo Deus, eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus, meu Pai, em que revela a sua vontade através das santas e sagradas Escrituras. Tu és o Deus em que nós glorificamos, na qual nós sentimos, meu Pai, em nosso meio. Senhor, nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus. Pai, continua falando, Senhor, de igual forma em nossos corações, que nós possamos ser tocados, que nós possamos aprender as lições de recomeçar, que nós possamos, meu Pai, aplicar os conhecimentos, meu Pai, através das suas Escrituras em nossas vidas e que nós possamos frutificar por essa palavra. Senhor, que agora o nosso coração venha a ser uma terra fértil, volvida e arada, pronta a receber a semente, Senhor. Que nossos ouvidos venham estar, meu Pai, em pleno atento, ó Senhor, para ouvir a sua voz, em nome do Eterno Santo de Israel. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, meus queridos? Lidando com o recomeço. Como eu disse, nós somos exímios errantes, não somos? Como a gente erra, né, pastor? O pastor erra também, pastor? Nós erramos, né? É interessante como faz parte da nossa natureza errar, não é? Faz parte da nossa natureza errar. Quando uma criança nasce, é interessante quando você olha a constituição dela, ela já tem uma gordurinha a mais. Ela não é fofinha, a criança? Ela já está preparada para os primeiros erros, que é o quê? Cair, né? Parece que Deus já sabe que nós somos errantes, que nós somos dessa forma. E na nossa jornada, inclusive na educação, na intelectualidade, nós aprendemos com os nossos erros. Por isso, é tão importante você lidar com o recomeço. Porque antes de recomeçar, você tem que errar, cair, parar, refletir para depois recomeçar. Às vezes não é apenas uma questão de erro, mas de uma situação frustrante da sua vida. Alguém passa algum intempérie na vida, algum problema na vida? Eu passo vários. Não é assim que acontece? Olha só a história de Ruth, resumindo, eu vou me ater mais na aplicação e não no contexto histórico. Mas diz que ali em Judá, onde elas moravam, passou por um período de extrema escassez e dificuldade, e elas resolveram, Noemi e o seu marido, irem até Moabe, foram para Moabe. E diz que lá, junto com seus filhos, eles se casaram, a família aumentou, só que lá também apareceu Ruth na história, que casou com um dos filhos de Noemi. E Ruth perdeu seu sogro lá, perdeu seu cunhado lá e perdeu seu marido lá também. Daí depois ela ficou sabendo que Deus tinha olhado de novo para o povo de Judá e elas resolveram voltar. E daí volta agora Noemi, não mais com as 2 noras, mas apenas com Ruth. E é nesse cenário que começa a se esboçar, é o pano de fundo da nossa história. Ruth volta para uma terra distante. Ruth está indo agora para uma terra desconhecida. Ruth está vindo agora carregando um luto no seu coração.
Um luto não apenas do seu marido, mas do seu sogro e do seu cunhado. A situação dela era complicada ou não, irmãos? Era ou não? Era, não era? E é interessante como situações complicadas e frustrantes, problemas na nossa vida, tendem a nos puxar para baixo. Tendem a fazer com que nós nos reclinamos e paremos. Através da vida dela, do que nós lemos aqui no início do culto, nós vamos aprender importantes lições sobre a questão do recomeço. O que nos leva a ter a necessidade de um recomeço? O recomeço é importante, irmãos. Se Davi não recomeçasse na vida, o que seria dele? Davi errou. Diz que ele dizia amargurado, eu imagino a amargura de Davi dizendo, o meu pecado sempre está diante de mim, a ponto dele pedir para que Deus trocasse o coração dele. Mas ele não ficou parado, estático, ele resolveu recomeçar. O que seria de José se não tivesse um recomeço? Vendido como escravo? Ele teve que ter um recomeço, não foi importante na vida dele? Foi importante. E Moisés? Teve um recomeço brilhante também? Sim, teve. Geralmente, o que nos leva à necessidade de recomeço? Experiências frustradas é um motivo. Você já teve um projeto assim que você encabeçou, ou que você idealizou com muito carinho, e você tinha certeza que ia dar certo, e você foi, como diz aí fora, com muito sede ao pote, e de repente você se deu mal. Já aconteceu isso com você? Já ou não? Nós ficamos frustrados, não ficamos? Nós nos sentimos incapacitados. Outro motivo, situações de perda. Como é a situação de Ruth? Já perdeu alguma coisa na sua vida? Já perdeu alguém importante na sua vida? Quem já perdeu um ente querido, no outro dia sabe como é difícil acordar, não é? É difícil você acordar, quanto mais recomeçar a sua vida da forma que você seguia. Outro motivo são graves erros na nossa conduta, talvez uma escolha errada, que gerou uma consequência gravíssima em nossa vida. E recomeçar depois de um erro pode parecer vergonhoso, pode parecer difícil, pode parecer frustrante, nos sentimos novamente incapacitados, nos sentimos novamente diminuídos, a ponto de resolvermos ficarmos aonde a gente está. Não vou avançar, não vou mover um sequer músculo para avançar, para seguir em frente. O recomeço, meu irmão, não é fácil. Recomeçar não é fácil. Você lembra de alguma obra que você tenha feito, ou de algum ministério que você tenha executado, de algo que você fazia e de repente parou de fazer? Pensa num músico, né? Às vezes, teve uma época que eu fiz uma cirurgia na mão e fiquei 4 meses sem tocar clarinete e violão. Eu senti dificuldade para recomeçar a tocar. É difícil. Não é fácil. E quando nós olhamos as histórias da Bíblia, como a história que eu citei na questão de José, talvez a gente possa ler a história de José em 10 minutos a gente consiga ler, 15, 20 ou 30. Só que o recomeço dele não foi tão rápido assim. Às vezes a gente pensa, minha irmã, meu irmão, que nós vamos ajoelhar, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, e amanhã tudo vai estar certo. Só que às vezes demanda tempo. Não é só tempo, demanda aplicação, demanda responsabilidade. Vamos deixar a ansiedade de lado. As coisas não acontecem sempre assim. Recomeçar é difícil, é uma jornada. Imagina você reaprender a andar. Nos primeiros passos, recomeçar é isso. Demanda tempo, demanda esforço, demanda fé. Mas, meu querido, eu já digo agora de antemão para você, recomeçar é necessário. Recomeçar é necessário. Nós não podemos ficar estáticos e parados da maneira que nós estamos. Talvez com projetos e sonhos esquecidos e adormecidos no nosso consciente. Talvez nós nos julgamos velhos demais, incapacitados demais para recomeçar e seguir em frente. Só que a capacitação não é só nossa. Deus está na nossa frente. Nessa manhã o recado dele é recomece.
Recomece o ministério na sua vida. Recomece os planos de Cristo na sua vida. Recomece a sonhar, mas não os seus sonhos, mas aquilo que Deus tem definido para a sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Graças a Deus. Como eu disse, nós somos suscetíveis a cair e errar. Só que nós não somos inclinados a recomeçar. Não é fácil, como eu disse. Sabe por quê? Vocês vão concordar comigo agora. Nós desistimos com facilidade. Não desistimos? Faz parte da nossa natureza. Nós enterramos nossos sonhos, como eu disse. Enterramos nossos projetos. Parece que nós somos vencidos pelas frustrações. É muito difícil você se frustrar. Nós somos nocauteados pelo medo de errar de novo. Quem não tem medo? Quem já caiu de bicicleta para sentar de novo naquele cilindro é difícil. Nós somos vencidos e nocauteados pelo medo. Meu irmão, abrindo um parêntese, o medo é uma tenda muito perigosa para você estar dentro. O medo te aprisiona, o medo te congela, o medo te estagna, o medo te amarra, o medo te sufoca. E o medo não faz parte do plano de Deus na sua vida. Saiba que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus está contigo. Aleluias. Santo Deus, aleluias. Errar, medo de errar e se frustrar novamente. Nós, e devido a todas essas sensações, devido a todos esses sentimentos, devido a todas essas colocações, nós tratamos e encaramos o recomeço do modo pejorativo, com maus olhos. Parece que é algo que não é bom para a gente. Vai demandar muito esforço, vai demandar muita aplicação, e eu acho que não vai dar certo, eu não sei se o caminho é esse, e nós começamos a olhar como uma coisa ruim, o recomeço. Não como uma chance de acertar. Já reparou que depois que você erra, depois que você cai, você toma mais cuidado? É um sentido natural do ser humano. Em vez de nós encararmos o recomeço como mais uma chance de aplicar as nossas experiências e não errar mais, nós preferimos nos ater ao medo e não seguir em frente. Isso é muito perigoso. Nos privamos de tentar novamente. Você se priva. E quando você se priva, você bloqueia e impede os planos de Deus para a sua vida. Você impede e bloqueia os planos de Deus na vida de alguém que você possa ser um canal de bênção. Você entendeu por que é importante recomeçar? Por que é importante seguir em frente? Por que é importante seguir? Porque a obra de Deus não pode parar. E você foi alguém escolhido, você foi um soldado requisitado, você tem os atributos que Deus deu para você, para que a obra dele não pare. Aleluias. Primeira dificuldade, como eu já disse, é a natureza humana, a natureza decaída do ser humano. Quando nós vamos lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, nós vamos ver que depois do erro de Adão e Eva, eles não se preocuparam em se redimir com Deus, eles não se preocuparam em justificar com Deus, mas eles preferiam se esconder, se engalfinhar, porque recomeçar é difícil, não faz parte da natureza decaída, dessa carne velha, corruptível aqui. O seu corpo vai dizer não para o recomeço, a carne vai dizer não para recomeçar. Volto a dizer, vai sentir frustração e vergonha. Segundo grande motivo em que é tão difícil recomeçar, é porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha fortemente para que você não recomece, para que você não reate com seus planos. Ele trabalha dessa forma. Um dos quesitos, né, se é assim que eu posso dizer, atributos do nosso inimigo, é que ele não é só inimigo, mas ele é um acusador. Você sabe o que acontece? Quando nós pecamos, quando nós erramos, antes nós sofremos uma forte interferência da carne e do próprio inimigo, dizendo peque, faça, erre. Daí quando você erra, ele começa a te acusar. Nesse momento vem a vergonha e a frustração e você fica estagnado.
Esse é o plano de Satanás nas nossas vidas. Não caia nessa, meu querido. Porque o amor de Deus é muito maior do que qualquer deslize que a gente possa ter. Muito maior. O inimigo, ele coloca no nosso coração, para nós não avançarmos, dúvidas. Quem não tem dúvidas? Eu tenho um sério problema. Eu disse esse dia ao meu filho. Falei, Pedro, se eu tenho uma dificuldade é para fazer escolhas. Sempre fico em dúvida do que eu escolho. Desde as mínimas até o sabor da pizza, até a escolha da cor do carro. É muito difícil escolher, não é, irmão? E ele começa a colocar dúvida no seu coração. Sabe aquela dúvida assim? Será que se eu tentar de novo? Será que se eu recomeçar eu vou conseguir dessa vez? Ou será que eu tenho alguma incapacidade tal que eu não possa? Você entendeu qual que é a dúvida que é colocada no nosso coração? Está aqui, né? O inimigo coloca também o medo, como eu disse. Não quero me frustrar de novo. Eu não quero passar por todo esse processo novamente. E o mais sério, a mais séria das sementes que o inimigo pode plantar na nossa mente e no nosso coração, é uma sementinha chamada conformismo. Eu vou me conformar do jeito que eu estou. Para mim está tudo bom, para mim está tudo certo. Eu vou me conformar com um pouco, e não é o pouco financeiro, é o pouco do melhor de Deus para a sua vida. Irmão, lute contra isso. Avance, não se conforme. Deus tem mais para a sua vida e para a minha. Se disponha mais. Saiba que você não é incapacitado, você é capacitado. Tire a semente do conformismo que talvez o inimigo tenha colocado em nossa mente. Não se conforme, avance. Há tantos anos eu estou da mesma forma. Será que eu não posso mudar? Não. Mas eu tenho X idade, agora eu não vou mudar mais. Vai, em nome de Jesus. Ontem nós dizíamos no PG que nós temos que mortificar o nosso velho homem a cada dia. Porque é necessário que nós morramos e nasçamos de novo em Cristo Jesus. Diante dessa introdução, nós entramos agora na primeira parte, na primeira lição do que acontecia com Ruth. Alguém que precisava recomeçar. Alguém que tinha todas as chances de viver uma vida depressiva, viver uma vida engalfinhada, viver uma vida amargurada. Não tinha motivos, irmãos? Talvez o motivo dela seja muito maior do que o nosso. Diante do recomeço, seja humilde na sua iniciativa. Humildade é uma coisa que nós vemos no mundo hoje em dia com facilidade? Sim ou não? Não. Esses dias nós estávamos conversando entre os professores e um professor arrumou uma briga com o aluno porque falou que ele era pobre. Ele falou, mas eu sou também. Não, mas o senhor é, eu não sou, o aluno dizia. E estudava numa escola pública, né? É assim. A humildade é algo difícil de ser encontrado. Verso 2, acompanhe por gentileza. Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela disse, vai, minha filha. Olha só que carinho que ela disse, né? Olha, pode ir, minha filha. Não era filha dela, ela era uma ex-sogra. Olha o pejorativo de sogra, né? Não fala mal de sogra, mas essa era uma sogra tão amada, né? Que ela resolveu adotá-la talvez como mãe, não é isso? É isso que aconteceu ali, que coisa bonita. Mas olha só, deixe que eu vá, ela pediu para Noemi. É interessante que Ruth, né, mais uma vez, as características e os exemplos das mulheres na Bíblia nos dão uma lavada nos homens, não é isso? Ela era uma mulher de iniciativa. Ela não era uma mulher ociosa. Talvez ela pudesse deitar ali e sofrer a sua amargura, o seu luto, mas ela resolveu o quê? Se reativar. Ela era uma mulher de iniciativa, era uma mulher que conseguiu vencer, sabe o quê? Uma palavrinha que nós vamos definir agora, chamada inércia. Estar parado, estar estático. Ela arregaçou as mangas. E arregaçar as mangas é o mais difícil. Não é, irmãos?
Para um carro entrar em movimento, a parte que exige mais esforço é a parte da inércia, quando você está parado e começa a andar. Isso é difícil. É difícil você sair do parado e começar a avançar. Para Ruth, ela tinha algumas escolhas. Ela podia lamentar pelas percas, ela podia lamentar por ser uma estrangeira numa terra estranha, ela poderia lamentar por os demais infortúnios que a tinham, ou ela poderia agir pela fé e sair em frente e seguir em frente. E foi isso que ela fez. Isso é iniciativa. A iniciativa, ela demanda vontade sobrenatural. A iniciativa não vem da gente, a iniciativa vem de Deus. Se você não pedir para Deus, você não tem iniciativa. Exige renúncia das nossas vontades. Talvez a vontade de Ruth era ainda estar com um pranto copioso, chorando amargamente pela morte, mas ela renunciou à vontade dela. Ter convicção e fé, dedicação e planejar, e ter sabedoria para executar o plano na vida dela. Ela não se conformou com a inércia de estar parado e seguiu em frente. Vamos voltar para a questão da humildade. Vou fazer mais uma pergunta. A insubmissão é algo presente no dia a dia do mundo? Não é? Quando eu trabalhava em empresa, o que eu mais via era funcionários sendo insubmissos com chefes. Pessoas sendo insubmissas aos pais, tanto em questão hierárquica, como em questão ministerial, quando nós viemos para o âmbito da igreja. Só que Ruth, ela era tão humilde, e ela não era insubmissa também. Ela demonstra um respeito muito lindo por Noemi. Além de força de vontade, ela era humilde, e ela não era insubmissa, ela era submissa a Noemi. E salve, grife isso na sua mente ou na sua Bíblia, ela era uma ex-sogra dela, não era um parente consanguíneo, mas ela tinha um respeito. Ela chegou e perguntou assim: eu posso ir? Ela precisava pedir para Noemi se poderia ir colher espigas? Ela precisava fazer isso? Não, mas ela agiu por humildade e submissão à sua ex-sogra. Sabe isso que nos mostra? Às vezes as frustrações e as quedas nos tornam pessoas amarguradas, fechadas e duras. Sabe aquela pessoa que você chega do lado, ela sempre tem uma palavra amarga e ruim, e também nos torna insubmissos e menos humildes. Talvez ela pudesse abrir a porta e sair pisando forte, procurar espigas sem falar com ela, com a sua ex-sogra. E talvez a sua ex-sogra podia dizer, deixa ela está traumatizada, ela está depressiva. Todo o que ela passou é o retrato das atitudes dela. Ela não poderia dizer isso. Mas não, ela foi humilde. Ruth nos mostra que a iniciativa sem humildade não nos leva à vitória do recomeço. A humildade começa quando nós aceitamos que nós precisamos recomeçar. A humildade começa quando nós aceitamos que nós erramos e precisamos tomar as rédeas da situação com Deus. Essa é a questão da humildade. Então diz que ela chegou até aquele campo, No verso 7, por gentileza. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça ou num abrigo descansando. Olha só que interessante. Ela fez um pedido quando chegou ali, até um empregado de Boaz. Mais um exemplo de humildade. Ela foi e pediu, ela teve a humildade de pedir aquilo. Pois ela, ao pedir aquilo, ela reconheceu a sua pobreza. Ela reconheceu, porque o ato de ir atrás dos segadores, pegando as espigas, e naquele caso era uma cevada, não era espiga de milho não, tá, irmão? Recolhendo aqueles grãos, aquelas espigas, era um ato apenas de viúvas e pessoas muito pobres. E ela não se preocupou em dizer que ela era uma pessoa que estava inserida naquele grupo. Ela foi e pediu.
Ela não se preocupava com o status dela, mas ela teve humildade para recomeçar. Olha que coisa linda. Será que eu aqui, irmão Jacó, teria a mesma iniciativa? De chegar lá e falar assim, ó, eu estou com dificuldade, eu não tenho como me alimentar. Eu posso pegar os restos que existem aí na sua colheita? Será que a nossa personalidade permitiria com que nós disséssemos a mesma coisa? Que lição bonita, né, irmãos? Que humildade tremenda. Atitudes humildes expressam sabedoria e inteligência do ser humano. Ser humilde não é ser menos. Ser humilde não é ser menor. Ser humilde é ser inteligente. Ser humilde é ser servo do Senhor. Ser humilde é ter um espírito, sabe de quê? De Cristo Jesus na sua vida. Tiago 3, verso 13 diz: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? É uma pergunta. Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Olha que verso maravilhoso. É muito sábio, é um doutor, é um PhD. Então prove isso com as suas atitudes e humildades. Geralmente a gente vê o contrário, não é, presbítero Vitória? A pessoa parece que quanto mais intelectualmente ela é superior, menos humilde ela é. É dessa forma que acontece. Não devemos nos imaginar com capacidades e forças suficientes para começar sem a ajuda das pessoas. Ela não pediu ajuda? Vencer a vergonha do recomeço. E é isso mesmo. É bom ajudar os outros, não é, irmãos? Não é bom? Não é gostoso você chegar para alguém que está precisando de alguma coisa, de uma força, igual eu precisei pegar a caixa ali, o Guilherme já foi, já me ajudou. Foi bom para ele. Só que para a gente pedir ajuda não é difícil? Irmãos, é difícil. Só que nós temos que romper esse conceito. Você deve buscar ajuda dos teus irmãos. Você não deve se envergonhar de conversar com os seus irmãos. Para recomeçar, você deve ter essas pessoas que estão aqui em volta como alguém da sua família, porque são irmãos. Quando nós procuramos ajuda em nossos irmãos, significa que nós somos um corpo. Significa que nós somos um organismo. Isso significa o que é viver em comunidade. Isso quer dizer que nós somos uma igreja. Talvez nos falte um pouco desse companheirismo, de se confiar, de se confidenciar com o outro. Precisamos romper o conceito de não confiar no nosso irmão. Mas será que eu vou falar para ele? Fale! Em nome de Jesus. E nós, como pessoas que talvez possamos estender a mão, se preocupe em estender e não espalhar o problema. Que nós possamos ser canal de bênção naquele que necessitar. Essa é uma palavra tremenda, um ensinamento tremendo que nós aprendemos no livro de Ruth, que sem a ajuda de alguém, sem a ajuda de um servo de Deus, talvez nós não conseguimos recomeçar. Você não vai conseguir recomeçar sozinho. E Deus pode colocar pessoas na sua vida para te ajudar. E não negue isso. Às vezes nós pedimos para Deus assim: Senhor, eu quero recomeçar, mas eu quero recomeçar sozinho. Isso é uma oração muito errada. Senhor, eu quero recomeçar, mas se for do Senhor, tem que ser sem a ajuda de ninguém. Uma oração errada. Porque nós somos um corpo. Porque nós precisamos de ajuda, nós precisamos viver em comunidade. Essa é a mensagem de Cristo. Quem caminha junto é mais seguro. Já fez uma caminhada junto com alguém? Parece que o tempo passa até mais rápido, não passa? Olha como é importante pedir ajuda. Quando você está do lado de alguém, você se sente mais seguro. Quando você está do lado de alguém, parece que você fica menos cansado. Olha como é importante pedir ajuda. Você é muito mais munido, porque a pessoa pode te ajudar e você é muito mais forte. É uma grande inteligência quando você busca alguém para estar ao seu lado no seu recomeço. Você tem maior visão e mais força para vencer. Quem tem iniciativa humilde também é grato e vive com contentamento. O que significa? É não viver murmurando pelos intempéries nos cantos. Isso é ter uma iniciativa humilde. Não ficar murmurando porque eu ganho pouco, mas resolver ser fiel. Olha só que lição maravilhosa. Tanto saber lidar também com críticas e extrair delas o melhor,
sem ficar magoado ou dodói, como diz por aí. Isso é ter uma iniciativa humilde. Que coisa maravilhosa. Nossa vida cristã só terá sentido para nós se parecermos com Cristo. Nós temos que ser como Cristo. Dizíamos no PG que nós temos que ser semelhantes a tal ponto com Cristo, de que Jesus pede para que nós executemos as mesmas obras que ele fez, e obras maiores ainda. Mateus 11, 28 diz assim: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Nós temos que nos parecer com o nosso mestre, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Cristo era humilde de coração, ele era manso, ele não era pesado em suas palavras, e nós temos que buscar essa iniciativa de recomeçar com toda a humildade. Segunda parte, segundo tópico, diz: diante do recomeço, seja atencioso ao escutar. É difícil ficar sentado escutando alguém, não é, irmãos? Às vezes numa escola, não é, irmã Darli? Quando você vai dar aula, se você não pegar a atenção dos alunos nos primeiros 5 minutos, você esquece que você não vai dar a sua aula. É difícil. Isso nos mostra uma dificuldade muito grande em escutar alguém. Nós gostamos de falar, expor nossa opinião, gostamos de interagir, gostamos de confraternizar. Mas de escutar, o ser humano tem dificuldade. Tem muita dificuldade. Boaz, no versículo 8 agora. Então disse Boaz a Ruth, olha só o conselho dele: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porque aqui ficarás com as minhas servas. Ele não foi um mandato, um ultimato, mas foi um nobre conselho. Já foi aconselhado por alguém? Eu já procurei um conselho de alguém de Deus e que me ajudou muito, e orou comigo. Isso é importante. Boaz, além de rico, ele também era um homem muito sensato, Ele tinha conhecimento de que se Ruth ficasse ali em qualquer lugar, aquela plantação era era um lugar imenso. Talvez ela poderia sofrer algum problema. Ela estava sofrendo perigo. Você acha que não existia pessoas más naquela época? Então ele falou: fica perto das minhas servas, fique junto com elas, e ali você estará seguro. Não vai para outro lugar, porque aqui eu posso te proteger. Olha o conselho dele. Era um grande perigo, um perigo iminente. Ruth precisava ficar muito atenta. No versículo 9, então, diz: preste atenção e fique com a serva onde elas cortam espigas. Isso nos mostra mais uma verdade sobre a questão do recomeço. Que um conselho prudente, ele evita muitos males na sua vida. Um conselho prudente, ele evita que você tropece novamente. Um bom conselho na nossa vida é muito valioso para quem quer recomeçar.